No Mensageiro Luterano de Setembro, o tema A Jornada dos Vasos Resgatados faz uma comparação entre o resgate de alguns vasos com a nossa trajetória de resgatados por Jesus. Confira o texto sobre temor e amor a Deus e amor ao próximo para construir uma nação sólida e feliz. E o interessante diálogo a partir do milagre dos pães. Além de ver esporte e Olimpíadas de outra perspectiva, você ainda encontra estudos, reflexões, atividades e testemunhos para enriquecer seu conhecimento e reafirmar sua crença. O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte, Meditações Diárias 2022. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. Cinco minutos com Jesus. Mensagens Diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
Na presença do nosso Deus, invoquemos o seu santo nome entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estimado irmão e irmã, deixe o seu coração ser quebrantado, se humilhe na presença do nosso Deus e confessemos diante dele os nossos pecados, confiando no perdão suficiente em Cristo Jesus. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, por palavras, ações e omissões, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer, merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito, pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres, ó Pai, é um coração sincero. Por isso enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, diante do Senhor, venho perguntar a cada um de vocês se também é esta a tua sincera confissão. Reconhecendo os teus pecados, confias no perdão suficiente em Cristo e desejas, por meio do Espírito Santo, viver esta vida de reconciliação?
usando dos dons que o Senhor lhe dá com alegria e com competência naquilo que o Senhor te coloca para fazer? Se assim é, então diga sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta tua confissão, cada um de vocês, eu como pastor e vosso irmão chamado e ordenado, compartilho com cada um da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo a cada um de vocês, de perto e de longe, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. As leituras que temos para este dia, primeiro texto em Jeremias, capítulo 11, dos versículos 18 a 20, onde lemos assim: O plano para matar Jeremias. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Essa é a primeira leitura. Este texto nós vemos, entre outros destaques que nós trazemos desse texto, na oração de Jeremias, né, a palavra de que o Senhor sabe todos os nossos pensamentos, nossas motivações, aquilo que nos incomoda e aquilo que muitas vezes tentamos enganar ao próximo, ao Senhor ou até mesmo a nós. Mas diz nessas palavras, né? Senhor, não há nada que passe despercebido no Teu saber. Que nós possamos também, confiando no Senhor, colocar diante dEle nossos pensamentos, nossos desejos, e que Ele seja sempre o nosso defensor
em todas as necessidades. A segunda leitura, no texto de Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 até o versículo 10 do capítulo 4. Texto, Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 10 do capítulo 4. Onde lemos assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Diz o apóstolo. Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E continua: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada a palavra, esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará em uma posição de honra. Palavra do Senhor. Também a terceira leitura para este texto, ou para este dia, está registrada em Marcos capítulo 9, dos versículos 30 a 37, diferente do que eu falei lá no início do culto, né? Dos versículos agora 30 a 37, em reverência ao Santo Evangelho. Aos que podem, eu peço, coloquem-se de pé. Ouvimos da palavra do Senhor assim:
Jesus e os seus discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí ele segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui, palavras da salvação. Nós queremos confessarmos a nossa fé cristã. Opa, só um pouquinho aqui. Tem um probleminha. Queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Será projetado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, podem sentar-se, meus irmãos e irmãs. Preparação à mensagem, nós queremos cantar do próximo hino, 76, hino 76, livres para servir. De uma forma
que nosso Deus sempre nos conceda a oportunidade de vivermos essa liberdade para servir, né? E que nós o sirvamos sempre da maneira correta, com uma boa motivação, né, com a alegria que provém, não segundo o mundo, mas a alegria que provém da sua palavra, que nós aqui há pouco, né, já ouvimos. Texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 9, dos versículos 30 a 37. Vou tentar ajustar isso aqui, mas dá para trabalhar assim. Pronto. Meus amados irmãos e irmãs, texto de hoje nós queremos destacar de modo muito especial os versículos 36 e 37, onde diz que Jesus segurou uma criança e a pôs no meio deles, seus discípulos. Depois abraçou essa criança e disse aos discípulos, ou seja, ele tomou ela como um elemento de instrução. Abraçou a criança e olhou para os discípulos. E disse a eles: aquele que por ser meu seguidor, ou seja, meu discípulo, aquele que recebe uma criança como esta, está me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Ao olharmos este texto, a pergunta é: mas por que não receber uma criança? Quem é o bruto que deixaria uma criança de lado? Muito fácil de dizermos hoje, em nossos dias, né, que alguém que toma uma criança no colo, nos braços, inclusive, vemos muitas vezes isso sendo utilizado por candidatos em época de eleições, ou quando quer ser bem recebido, entendido pelos outros, pega a criancinha, bota no colo, faz um agrado. Nós vivemos num tempo em que tomar crianças ao colo, em que dar atenção à criança, tem um valor e um significado para os seus interlocutores, diferente do que foi nos dias de Jesus. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, é importante que nós entendamos o contexto anterior, o que levou Jesus a usar uma criança como ilustração. Voltando então aos versículos anteriores, nós vemos que Jesus diz ali o texto no versículo 30, que Jesus e os discípulos saíram daquele lugar. Que lugar é esse? Ora, nós ouvimos na semana passada que Jesus estava no norte da região da Galileia, indo em direção para Cafarnaum, para Jerusalém. Jesus estava, conforme o texto, a partir do capítulo 9, descendo do monte da transfiguração. Ele inicia uma etapa importante nesse seu ministério. Não mais agora para pregar às multidões, mas para trazer a mensagem principal. Estamos nos preparando para a apoteose desse evangelho segundo Marcos, onde o Filho de Deus revela a nós o seu poder maior de anular a si mesmo, entregando-se à morte e morte de cruz, e resgatando de novo da morte, do poder do diabo, a sua própria vida. Mas isso não era aceitável, isso não era compreensível para os seus discípulos. Então Jesus, tomando o caminho, como vimos na semana passada, quando ele curou aquele filho que estava possesso, a um homem na cidade, ao norte da cidade, na região da Galileia, Jesus continua a sua trajetória com os discípulos. Não queria mais as multidões. Diz o nosso texto, ele queria ensinar somente aos discípulos. E a mensagem era muito clara. Dizer que o Filho do Homem, que o próprio Senhor estava a ponto de servir a humanidade de uma maneira única e peculiar. Ele iria para ser morto, como um cordeiro nas mãos dos seus tosquiadores.
ele estava indo em direção ao matadouro, mas que em meio a esta mensagem de dor e serviço, o maior de todos eles seria na sua ressurreição dos mortos. Estimados irmãos e irmãs, muitas vezes ouvirmos as palavras de serviço na igreja, não compreendemos ainda hoje. De modo semelhante aos discípulos, ainda hoje muitos não compreendem o que é o verdadeiro serviço na igreja de Cristo Jesus. A questão da qual muitas vezes vinham discutindo, diz nosso texto, era quem era o mais importante. Aqui, Marcos não entra nos detalhes, mas lembremos, dos 12 discípulos que estavam ali, 3 deles foram levados com Jesus ao monte: Pedro, Tiago e João. Os mesmos que em muitas outras situações, histórias e canções, são relatados como os mais próximos e chegados de Jesus. Pedro, Tiago e João subiram ao monte e viram o que nenhum dos outros viu. Viram a glória de Deus manifesta. Também Elias e Moisés ali junto com Cristo, e ouviram a boca do Senhor dizer: este é o meu filho amado. Ouçam o que ele tem para ensinar. Ouçam o que ele tem para lhes dizer. Guardem em seus ouvidos e corações a sua mensagem, pois ela traz vida e salvação. 9 ficaram embaixo no monte. E desses 9, quando receberam aquele menino, nós ouvimos na história da semana passada, tentando expulsar dele o demônio, não conseguiram. Nós explicamos, e aquilo que o texto apontava, que eles sentiam, das vezes, pensando mais em si mesmos, com vanglória. Não, isso aqui a gente resolve. Esqueceram de consultar o Senhor. Quando Jesus falou que esse tipo de espírito só sai com oração, lembrou, nós falamos isso, a importância da nossa comunhão com o Pai, de uma vida em oração para que coisas maravilhosas sejam feitas na igreja e em nossas vidas, em nome e para a glória do nosso Deus. Então era essa a discussão. O texto nos leva a induzir isso. Por que só os 3 foram? Porque os 9 que ficaram não conseguiram realizar aquelas proezas. E ainda mais, voltaram com um clima de segredo, de silêncio, pois o Senhor disse: não contem para ninguém o que vocês viram, até que chegue o momento certo. Então entre eles havia um burburinho. Nós sabemos muitas vezes como isso acontece. Quem tem muitos irmãos, quem vive numa sala com muitos alunos, quem lida numa empresa com diversos colegas de trabalho, nós sabemos quem são os preferidos, aquela discussão toda de quem é o mais querido, de quem a professora não esquece o nome, quem é o aluno que traz o melhor presente, o colega que faz as melhores tarefas. E é muito comum, tanto no lar quanto na sociedade, que haja ciúmes entre as pessoas, que haja muitas vezes serviços motivados não para a alegria ou pela necessidade do outro, mas por uma necessidade interna, egoísta, de sentir-se melhor e ser o primeiro, de ter um nome destacado, brilhante na porta ou na placa do profissional de destaque. Isso também se passou no coração desses discípulos. E é por isso, quando chegaram na cidade de Cafarnaum, cidade essa usada muitas vezes por Jesus como o seu QG, o seu ponto de restabelecimento, de reforço, quando chegaram lá, Jesus parou então para perguntar: o que é que vocês vêm discutindo? O que é que está passando no coração de vocês? Interessante o nosso texto diz que eles ficaram calados. Por quê? Se o assunto era tão bom. Por quê? Se aquilo estava fomentando tanta euforia
discutir. Nós vemos, por exemplo, algo semelhante quando os irmãos de José, lá no Antigo Testamento, começam a confabular entre si. Quem é o mais querido do papai? Quem é o filho mais aceito? Quem é aquele que tem mais relevância? Quem de nós é o preferido? E em meio a essa série de confabulações, o resultado nós sabemos. Eles tentaram matar e por fim venderam o seu próprio irmão. Cometeram algo de tamanha importância que ficaram sentindo sofrimento, culpa disso ao longo dos anos. Quando deixamos o mal tomar conta do nosso coração, a nossa fala, dos nossos discursos e atitudes, podemos incorrer, meus amados irmãos, em erros e equívocos que trazem sofrimento não apenas para nós, mas acima de tudo para o nosso Deus, a quem servimos, para quem fomos chamados. É diante disso que Jesus, conhecendo os corações dos seus discípulos, os alerta, os chama: vem cá, fala comigo. O que é que está incomodando o teu pensamento? O que é que está incomodando a tua vida? Não guarda para você somente. Não nutra esses sentimentos e desejos que você sabe que não provém da minha casa, da minha palavra. Não nutra isso em sua vida, pois pode crescer e desenvolver-se como frutos não de vida, mas de morte. Frutos de engano, de dor e de choro. Nós ouvimos pelas palavras do apóstolo Tiago nesse texto também, neste dia. Quer ser sábio e inteligente? Quem não quer? Quem quer ganhar destaque? Pois bem, então guarde, produza entre vocês boas ações que sejam confrontadas e que encontrem acolhida na vontade de Deus. Há muitos que se gabam por coisas que Deus teria vergonha até mesmo de falar. Ele lembra e ressalta que muitas das brigas, desentendimentos que há entre cristãos, entre até mesmo cristãos, não provém de um desejo sadio, não provém de uma vontade que se mostra de uma vontade transformada pela presença de Deus. Essa questão, como diz o texto, não pensem que as passagens das Escrituras que denunciam o nosso pecado, que denunciam muitas vezes o desejo do mundo como algo contraditório àquilo que Deus nos orienta, não pensem que a palavra de Deus fala de maneira leviana acerca desses perigos. São perigos sérios, gravíssimos. Nutrir desejos e sentimentos, vaidade segundo o mundo, pode nos colocar em risco de morte e distanciamento acerca do nosso Deus. Aí chegamos ao momento em que Jesus resolve pegar uma criança e colocar no colo. Mas o que tem uma criança a ver com o ensino acerca de serviço, de humildade, de conversão, de reaprender o modo de servir a Deus? Interessante, meus amados irmãos e irmãs, quando nós vemos hoje em dia nosso tempo, pegarmos e gostarmos de termos crianças, usá-las muitas vezes para instruir acerca da humildade, acerca da inocência. Jesus toma a criança porque nos seus dias, crianças não tinham nada para oferecer. As crianças eram consideradas como pessoas insignificantes. Os nobres, os mestres, aqueles que buscavam serem elogiados pelas pessoas notáveis entre o povo, falavam entre os mais nobres.
entre os mais sábios, nas sinagogas e lugares de maior proeminência. Aula de escolinha dominical, cuidar de criança, isso ficava para as professoras, para as mães. Só vinham para aprender com os sábios, com os mestres, depois que já tivessem uma idade um pouco maior. Jesus quebra esses paradigmas. O que tem uma criança para oferecer? Ela depende e carece de tudo. Ela é alguém que não pode trazer o seu próprio alimento, o seu próprio sustento. Ela não tem condições de se defender fisicamente. Ela não tem condições de poder bradar e se interpor diante dos seus opositores. Ela é alguém frágil e carente de atenção e de cuidado. Nesse sentido, o Senhor Jesus toma essa criança para dizer que na presença dele, cada um de nós, primeiramente, é como essa criança, deve ser como essa criança na presença de Deus. Carente e necessitado do seu cuidado, da sua providência, do seu amor. E ao mesmo tempo, quando nós, seus discípulos, quando nós nos dirigimos a servir ao nosso próximo, devemos fazer olhando para outra pessoa, não como alguém que vai me recompensar, não como alguém de quem eu posso ter a contrapartida. Eu te ajudo, mas você também me ajuda. Eu te ajudo e você me recompensa, me dando oportunidade de crescimento mútuo. Jesus disse: aquele que recebe ou aquele que acolhe, que ajuda o pobre, o necessitado, aquele que não tem condições de trazer retorno, aquele que não tem condições de devolver o socorro e ajuda, este recebe a recompensa do próprio Deus. Estarmos dispostos a servir ao nosso próximo, independentemente da posição social ou da recompensa segundo o mundo que essa ajuda possa nos proporcionar. Aprendendo de Cristo Jesus, esse é o chamado. A igreja que está disposta a servir no mundo, como aprende da boca e do exemplo do seu próprio Deus. Como discípulos e discípulas de Cristo, nós somos sombras dele para o mundo. Buscar servirmos ao Senhor, nesse sentido, é buscar replicar em nossa casa esse cuidado com os nossos filhos. É buscar replicar também em nossa escola, nosso ambiente de trabalho, servir ao nosso próximo sem a expectativa de cobrança, sem a expectativa de puxar um momento certo aquela carteirada. Que nós, estimados irmãos e irmãs, possamos sempre aprender de Cristo e servir ao nosso próximo, não por interesses mesquinhos, não por interesses escusos de reconhecimento, de vanglória, mas que, aprendendo de Cristo, estejamos prontos a repartir verdadeiro amor, cuidado, atenção para aqueles que são pobres nas suas necessidades, para aqueles que estão carentes da ajuda, do socorro, do conhecimento da verdade que salva e liberta. Que nós possamos fazer isso para os pequeninos do Senhor, desde a criança até o idoso, pois dele temos recebido a maior de todas as recompensas. Somos chamados de seus filhos e filhas. Temos de Cristo a herança que ninguém mais pode nos furtar. Que essa herança, que essa paz que Deus nos dá, que esse acolhimento que Ele nos oferece, possa também motivar-nos a colocar a nossa vida a serviço do nosso próximo na igreja, como o tema que trazemos neste ano de 2021. Firmados em Cristo, sempre queremos compartilhar entre aqueles que estão ao nosso redor
o alimento, o socorro, a acolhida, a instrução, o perdão e a reconciliação por Cristo Jesus. Que Ele assim cumpra essa verdade na vida de cada um de nós, por Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé, meus amados irmãos, e que a paz do nosso Senhor, que é muito maior que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas nesta paz, agora e para sempre. Amém. Queremos cantar o nosso ofertório. As palavras do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Oramos. Senhor Deus, Pai bondoso, de mesa farta, obrigado pelo teu cuidado diário com cada um de nós. Obrigado, de modo muito especial, pela graça abundante que derrama de sua mesa através do Evangelho em Cristo Jesus para acolher cada um de nós, indignos, impuros, não merecedores do teu cuidado, mas ainda assim, pelo santo batismo, somos chamados de filhos e filhas, herdeiros de uma herança que o tempo não perde, não furta de nós. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecer este privilégio e a valorizar esta mesa farta, também neste tempo de dificuldades, de pandemia, onde muitas vezes, Senhor, por questões geográficas ou por inseguranças, não podemos chegar à tua casa, não podemos chegar à tua mesa. Não nos deixe famintos, nem desprovidos do teu perdão. Mantenha entre nós, no nosso lar, a nossa intimidade, a tua palavra salvadora. E que com corações aquecidos possamos repartir, sem indiferença, sem distinção, este mesmo cuidado, este mesmo amor com aqueles que nos servem. E também, Senhor, aprendendo com o apóstolo Tiago, nós tenhamos espírito voluntário e uma vontade caridosa para com os que estão necessitados de pão, de cuidado, de presença, de atenção, de apoio emocional, de auxílio, Senhor, presencial, financeiro, de coisas básicas que muitas vezes consideramos irrisórias, mas que fazem falta. Ajuda-nos, Senhor, a termos olhos atentos, ouvidos dispostos e disponíveis para atender ao que sofre ao nosso redor. Senhor Deus e Pai, abençoe os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, de transporte. Guarda, Senhor, os nossos líderes para que façam bem o seu trabalho, não em prol dos seus benefícios ou interesses egoístas,
mas que trabalhem para o bem da nossa sociedade, nosso país. Lembramos nessa semana que entra a Semana da Independência, nossa pátria, valorizando, Senhor, a nossa nacionalidade, as nossas responsabilidades e os nossos direitos. Que olhemos para os nossos cidadãos contemporâneos do nosso país, não como estrangeiros degladiando, mas buscando com sabedoria compreender, alertar e distinguir entre aqueles que querem o bem para todos ou apenas o interesse para si mesmos. Senhor Deus e Pai, aqui neste momento te trouxemos necessidades de nossos irmãos e irmãs, de amigos, de alunos, pessoas próximas de nós, que passam por necessidade de saúde, que passam, Senhor, por uma atenção psicossocial, que passam, Senhor, por um cuidado na sua mente, no seu íntimo, no seu coração. Lembramos deste mês de setembro, muitos jovens e crianças, adultos, por falta de perspectiva ou por outras dificuldades, tentaram e tentam contra a própria vida. Estende a tua mão misericordiosa, Senhor Deus, e faça-nos estar presentes para ajudar aqueles que nesta situação de desespero estão até mesmo dispostos a abrir mão do seu bem mais precioso. Senhor Deus, ensina-nos a valorizar a nossa vida, a nossa saúde, até mesmo as forças que estão se esvaindo, que nós sejamos gratos por cada passo que podemos dar. Senhor Deus e Pai, abençoe nesta manhã nossas atividades aqui na igreja, as pessoas que estão aqui presentes, também aqueles que estão se fazendo presentes, mesmo distantes, através da tecnologia que hoje está disponível a nós. Guarda nossas famílias, e que tenhamos um coração agradecido por aqueles que completam mais um ano de vida. Abençoe-nos, para que, seguindo em frente com o teu cuidado, possam viver sempre esta alegria de salvação. Abençoe as ofertas que aqui trouxemos, que tenhamos sabedoria na gestão desses recursos materiais e humanos, que a tua mesa esteja sempre aberta e abundante para nos oferecer no pão e no vinho o teu verdadeiro corpo e sangue, para perdão, ânimo para seguirmos nossas vidas em alegria e serviço a ti. Por tudo isso, Senhor, que aqui apresentamos e os pedidos que continuamente traremos à tua presença nessa semana, por misericórdia, em nome de Cristo, atenda às nossas necessidades e orações. Amém. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Desejá-lo também a cada um dos teus irmãos, contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. Tenho a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar.
Ceia. E aqui nós queremos seguir com um momento do prefácio em nossa liturgia. Nos coloquemos de pé. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, e em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, recebemos, cremos, testemunhamos aqui também entre vocês, repartimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. Cantemos. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. O pão, o vinho também, no peito uma dor,
o que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Agradecer a Ele por cada bênção que faz cair, derramar sobre nossas vidas, conforme a palavra que nós temos, o apóstolo Paulo, no texto de Coríntios. Nos colocamos de pé, onde ele diz: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Demos sempre graças ao nosso Senhor e oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos vocês da bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, ao longo dessa semana. Lhes permita sempre ter a oportunidade de servir, não segundo os valores e interesses do mundo, mas na oportunidade que Ele nos ensina, de que aquele que acolhe o pequeno, que acolhe o indefeso, acolhe o próprio Senhor no serviço de amor e testemunho para a glória do Pai. Nós queremos cantar então o último hino, podem sentar-se para a nossa despedida, suplicando também que esteja sobre nós a bênção do Senhor, no hino 188, Deus vos guarde pelo seu poder. Hino 188, e assim concluímos nosso culto neste dia para louvor do Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus
vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua